É, pessoal, teve bafão pela madrugada. Discussão entre Brenda e Gabi, e depois uma nova discussão entre Brenda e Ive, e depois azedou o pé do frango, literalmente, né? Com uma discussão feia entre Rogério e Cartoloco. Pois é, teve até água na cara. Bom, gente, vamos começar então, né? Pelo Nandinho desvendando aí o mistério. Ele chegou a falar com o Haddad que ele ouviu sim o Haddad falando que o Albert estava fazendo VT na cozinha. O Haddad ficou negando, falou que não se lembra, que como pode, até mesmo o Matheus ter falado aquilo que ele ouviu, perenê, paraná. E aí o Nandinho falou: olha, eu não sei que dia foi, mas que você falou, você falou. E, gente, o Haddad negou até o final. Ele falou assim que não se lembra, e aí ele ficou batendo nessa tecla e o Nandinho falou que ouviu sim. O Nandinho até falou: ah, acho que foi até naquele dia que o Matheus fez 2 vezes a prova. E o Haddad continuou negando. Depois disso, cortaram, né? Mostraram aí a situação que estava na cozinha. O que aconteceu? O Rogério, a baronesa, a Brenda, o Matheus e também a Adriana estavam conversando, né, sobre a votação, e o Rogério falou que achou muito feia a atitude, né, do pessoal, principalmente do Mussunzinho, né, ter falado que a Brenda fedia. E aí ele falou assim que isso era desumano e que ele não gostou nada disso, que ninguém defende os 3 casais ali dentro. E aí nisso, depois de algum tempinho, a Brenda, né, começou a falar sobre o assunto, né, da votação com relação a Gabi, que ela não fez de maldade, né, ter falado a aposta da Gabi para a baronesa. A Gabi falou assim que realmente ela ficou chateada porque no outro dia a Brenda e o Matheus não olhou para a cara dela. E aí a Brenda fala: você vai ver tudo quando você sair daqui. Você vai ver, e pode ser que você fique com um pezinho na consciência. A Gabi falou: não vou ficar com peso na consciência e você também não deve ficar. Aí a Brenda falou: você não podia ter usado aquele discurso ali, porque o que eu falei para você foi que eu fiz de coração e a gente já tinha garantido que vocês não iam ser prejudicados de forma alguma. A Brenda e o Matheus falam, né, que gostam muito aí da Gabi e eles não queriam estar nessa situação e jamais queriam prejudicar o casal. Nisso aí, a Brenda fala, né, que ninguém se colocou à disposição para defender ela e o Matheus, né, que quando as pessoas começaram a falar dela, ninguém foi amiga dela de falar: olha, não falem isso de mim, ou no caso, né, da Brenda. E aí a Ive pegou e falou assim: bom, do mesmo jeito que você não ia votar nela, né? E você foi lá e votou, se referindo à Luana. E a Brenda falou: bom, no momento eu falei para eles que eu não queria votar nela. E outra coisa, vocês também, quando tiveram oportunidade, vocês falaram de mim pelas costas e depois vocês vieram. Aí a Ive pegou e falou para ela: não, mas a gente, né, aproveitou e foi na primeira oportunidade. A Brenda falou assim: não, você não foi nem na primeira e nem na segunda oportunidade que você veio conversar comigo. E aí a Ive falou assim: claro que foi, Brenda. Você tem o seu tempo, você tem o seu tempo de conversar com a outra pessoa. Aí a Brenda falou assim que mais uma vez a Ive tomou o partido de outra pessoa. Aí a Ive falou assim: claro que sim, você votou nela, Brenda. Claro que sim. Aí a Brenda: você não está entendendo. Vocês que estavam na reta. Aí o Matheus falou que era fácil falar que não ia votar neles, né, no Matheus e na Brenda, sendo que eles já sabiam que a DR era certa para esse casal, né? Então o Matheus falou que não faria muita diferença. Porém, a Brenda, né, cobrou aí essa situação da Ive defender a Luana,
E a Ive falou: bom, na primeira oportunidade que a gente teve, a gente conversou, se resolveu, né, gente? Que foi daquela questão da Ive ter ficado aí brava, né, com a Brenda e o Matheus na treta entre Naim e os breteus, Naim e Andréia. E aí ela acabou explicando que ela tomou as dores aí da Luana por fato de não querer que a Brenda votasse na Luana. Bom, e aí nesse momento o Cartoloco aproveitou, né, para falar com o Rogério sobre a votação. Ele falou que não concordava com a justificativa dos 3 casais. Ele falou que foi ridículo. Aí o Albert falou assim: eu mantenho o que eu falei, eu mantenho. E aí eles começam em uma discussão e a treta da Ive, né, e da Brenda, as duas começam a falar e não tem fim, gente, esse falatório. Aí o que aconteceu? O Cartoloco falou assim: para mim isso foi combinado. E outra coisa, era só bater no peito e falar que vocês queriam defender Brenda e Matheus. Aí o Rogério: vocês jogaram 7 votos, teve alguma articulação aí sim também. Aí o Rogério falou assim: não foi combinado nada, Cartô, para com isso. Aí a baronesa, ela fala assim: pô, e os seus aliados sabem que vocês ajudaram, né, eles a ficarem imunes? Aí o Cartô falou: lógico que sabe, são meus aliados, eu não escondo nada de ninguém. Aí o barão e a baronesa falou: nem deve esconder. O Albert acabou concordando, dizendo que era para falar um de cada vez, que ele não estava entendendo mais nada. E o Cartoloco falou para o Rogério porque que ele e a baronesa não desistiram da prova para, né, tentar salvar o Albert e a Adriana. Aí o Matheus falou assim: não, eu também falei para eles que não eram para eles desistir, não. E o Rogério falou assim: não desistir porque não faz parte do meu jogo, desistir. E o Matheus, né, a baronesa acabou falando, disse que deu maior força aí para eles continuarem no game e não desistirem. Aí a Baroa falou assim: lógico, você falou que o certo era 3 casais, né? No caso, nós 3 sentarmos ali na cadeirinha. Aí o Albert: por que você falou aquele dia que vocês combinaram a aposta? Por que vocês não falaram isso? Porque o chefão desceu aqui para conversar com a gente. E aí, vocês combinaram o valor de aposta, não foi? O Albert falou: porque aquilo lá foi muito baixo no meu ponto de vista. Aí o Cartô falou que não era nada sobre o jogo e que combinar a aposta não seria ilegal. E isso foi um combinado entre aliados. Nisso aí a Baroa falou, né, que o Cartoloco não deveria estar cobrando justificativa deles, e ela falou também que o Cartoloco não escutou ela dizendo que realmente o voto dela era para proteger, sim, Matheus e Brenda. E ela falou: você acabou também defendendo o Forte, e o Forte foi lá e te deu voto. Aí o Cartô falou que a justificativa da Baroa era pobre, muito pobre. Nisso, a Baroa falou assim: eu defendo sim Brenda e Matheus. Se você não viu, o problema é seu. Eu falei lá na hora do ao vivo. Aí ele falou assim: e o Haddad? E o Haddad nem olhou na minha cara mesmo? O Barão falou para o Cartoloco. Aí o Cartoloco falou assim: para mim foi uma justificativa pobre, foi isso. Aí o Barão falou assim: e outra coisa, vou continuar votando nele, sim. Aí a Baroa falou: olha aí o advogado, olha aí o advogado dos casos, o Rogério, por que você me chamou aquele dia e falou sobre o Mussunzinho ser casal power? Você ficou incomodado, você não gostou que o Mussunzinho foi casal power. Aí o Cartoloco falou assim: bom, eu não lembro de ter falado isso. Aí o Rogério falou assim: não, fala se você falou ou não falou, fala se você fome. Aí ele pegou e falou assim: bom, eu não lembro se eu falei ou não falei. Bom, posso ter falado isso. Aí o Rogério falou assim: você falou sim, olha aí,
porque eles são casal power. Aí o cartoloco falou assim: lógico, eles fizeram a prova 2 vezes, eles fizeram a prova 2 vezes. O Rogério, você não falou? Aí o cartoloco falou: posso ter falado. E aí o Rogério perdeu, né, a linha. E antes disso, o cartoloco falou assim: você é um bundão, você é um bundão. E o Rogério falou assim: você que é um bundão. E aí ele pegou, perdeu a linha e jogou água na cara do cartoloco. Isso, pessoal, a garrafinha estava sobre a mesa, com água, e o Rogério foi lá e vral. O cartoloco falou assim, né, que aí cortou as câmeras, eles não mostraram mais ali a parte da sala, né? Só que dava para ouvir o cartoloco falando um monte para o Rogério falando um monte para ele. A treta, gente, pegou fogo. E aí tem, né? Lógico, muita gente aí dizendo que o Rogério pode ser expulso por essa esguichada de água na cara do cartoloco. A Brenda, as meninas ficaram ali, né, assustadas com o que estava acontecendo, e depois disso a Baroa, né, começou a chorar, falando que não tá legal ali dentro, que o negócio tá punk mesmo, e o Rogério falou que se voltar da DR, o negócio vai azedar para o lado do cartoloco. Então, gente, olha só que confusão, que treta da bexiga. Deixa aí o seu comentário. Bom, nesse lado, olhando aí pelo outro lado, em qual casal você está apostando, né, nessa treta? Qual é o casal que você acha que está com a razão? Deixa para mim aqui abaixo dos comentários. Não esquece de deixar aquele like e até o próximo resumão. Fui, até mais.